Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar este programa, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje falar sobre a masculinidade, sobre o que é ser homem. Segundo Jorge Scala, no seu livro Ideologia de Gênero, que eu recomendo a todo mundo que leia, ser homem é o mesmo que ser pai, e ser mulher é o mesmo que ser mãe. A função de cada sexo está ligada à procriação. Portanto, eu sou chamado padre, que quer dizer pai, porque eu sou pai no sentido antropológico. Eu sou pai espiritual. Nenhum de nós tem o direito de permanecer infecundo. Devemos ter filhos, sejam biológicos, sejam espirituais. O pai, portanto, ou o homem, se preferirem, é a mesma coisa. O que ele é? O que é ser pai? Segundo Jorge Scala, ser homem ou ser pai, o que dá no mesmo, é exercer a missão de encarnar a autoridade. O homem, por natureza, é cabeça. Como se diz na carta aos Efésios, capítulo 5, o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Por isso, São Paulo exorta os maridos a darem a vida pelas suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a sua própria carne. Ninguém detesta a sua carne, antes a protege, alimenta e cerca de cuidados. Assim devem fazer os maridos com as suas mulheres, porque isto tem a ver com o mistério do amor de Cristo pela sua igreja. Cristo se antecipou no amor. Os maridos devem amar primeiro. Cristo amou mais. É maior o amor de Cristo pela igreja do que da igreja por Cristo. Logo, os maridos têm um dever maior de amor do que a esposa. E Cristo amou até a morte. Os maridos devem morrer pelas esposas. Ser homem, portanto, é exercer a autoridade como serviço, porque Cristo, nosso chefe, tem como trono a cruz e uma coroa de espinhos. E como nosso chefe, ele lavou os nossos pés. Lavou os pés dos apóstolos e lavou as nossas almas com o seu sangue. Esta é, na igreja, a missão da autoridade, servir. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Se o homem, por sua masculinidade, tem a função de ser cabeça, ele tem que ser o último e o servo de todos a quem ele dirige. Na família, qual dos dois tem maior dever de amor, o pai ou a mãe? O pai. Por quê? Porque ele é chefe. E ele vai ter que responder pela sua esposa e pelos seus filhos. E não vai adiantar o pai colocar a culpa na mulher, como fez Adão. Porque não adiantou. Deus foi interrogar primeiramente a Adão, embora Eva fosse a primeira a pecar. E disse, condenando a ele, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto proibido, aí vem uma série de maldições. Da mesma forma, o rei Acabe, no tempo de Elias, o que foi que ele fez? Ele queria comprar
ou trocar por uma outra melhor, a vinha de Nabote, que estava próxima do seu palácio. Nabote não aceitou, e então Acabe ficou mal-humorado, sem querer se alimentar. A esposa dele, que era ímpia, a rainha Jezabel, disse: "Que bela figura está fazendo o rei. Eu vou logo obter esta vinha que Nabote não quis vender nem trocar por uma outra melhor." E aquela mulher resolveu então escrever cartas com o selo real, enviou para a cidade onde Nabote estava, mandando que fosse proclamado um jejum e que dois anciões, duas pessoas inescrupulosas viessem dizer falsamente: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. E com esse testemunho de duas pessoas, Nabote foi apedrejado e a vinha passou para a propriedade do rei. Quando o rei Acabe, informado da morte de Nabote, foi se apropriar da vinha, então Elias diz a ele: "Assim diz o Senhor, tu mataste e ainda por cima roubas?" Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 19. Mas ele não matou, quem matou foi a esposa, foi ela quem fez tudo, ele não fez nada. Mas ele é a cabeça. Ele deixou que ela fizesse tacitamente, silenciosamente, ou por omissão, ele aprovou o que ela fez. Então, o primeiro a ser interrogado é quem tem autoridade. Cuidado, você, homem, que diz: "Hoje nós não temos mais autoridade, são as mulheres que mandam, elas que resolvem tudo", mas é você que vai responder no último dia. "Mas, padre, hoje a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação. O Código Civil já não diz mais que o marido é o chefe da sociedade conjugal." Pois é, só que você não vai ser julgado nem pela Constituição, nem pelo Código Civil. Você vai ser julgado pela Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz que você é a cabeça. E por ser cabeça, você tem que amar mais. Quando Pedro recebeu de Jesus as chaves do reino dos céus, recebeu antes a pergunta: "Pedro, tu me amas mais do que estes?" E a pergunta foi 3 vezes. "Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas." Para exercer um cargo pastoral, um cargo de governo, um cargo de autoridade, seria preciso amar mais do que os outros. O marido tem que amar mais do que a mulher. O chefe tem que amar mais do que os súditos. O padre tem que amar a Deus mais do que os leigos. Quem tem um cargo pastoral tem um dever de amor maior do que aqueles que lhe são subordinados, porque a autoridade é serviço. Você serve mandando, mas não manda em proveito próprio. Você manda em proveito da sua família. Se na sua casa sua esposa é gentil com você e quer fazer para você um prato especial e te dar uma cadeira melhor, aceita. Está fazendo por gentileza, não vai negar esse favor dela. Agradece, mas não exija. Não se considere digno. Não diga: "Eu, por ser cabeça, tenho direito a uma porção melhor da comida." A uma cadeira especial na mesa. Não. Por ser cabeça, eu tenho direito à cruz de Cristo e à coroa de espinhos dele. E eu tenho o dever de servir mais do que os outros. E a minha autoridade não é para impor na casa a minha vontade, mas a vontade de Deus. Esse é o dever do marido. De maneira inversa, se na casa acontecer de os dois cometerem um pecado, Deus nos livre, de permitirem que os filhos assistam a uma novela horrível, os dois vão pecar. Mas o marido não vai adiantar dizer: "Foi minha mulher que deixou." Ele, que é o cabeça, vai responder em primeiro lugar. A primeira culpa vai ser dele. Veja como é difícil ser cabeça. O que é o homem? Ora, o homem é alguém que tem o cromossoma Y, porque a mulher tem 2 cromossomas X, os cromossomas sexuais. O homem, além do cromossoma X, ele tem um cromossoma Y, e este par XY
caracteriza a sua masculinidade geneticamente. Se o embrião, até o 6º mês, embora seja masculino ou feminino, XX ou XY, ele se apresenta como que indiferenciado, até o 6º mês não, perdão, até a 6ª semana, desculpe-me, né? Quando quando chega essa etapa, aí entram ou não entram em ação os hormônios do cromossomo sexual Y. Se houver o cromossomo sexual Y, aí sim vão entrar em ação alguns hormônios virilizantes. O hormônio AMH, o hormônio antimileriano, que comanda a regressão das estruturas que dariam origem aos aparelhos femininos, e a testosterona, que determina o desenvolvimento das estruturas wolffianas, que são as masculinas. Mas, se não houver um cromossoma Y, na ausência desse cromossoma, o ser humano se desenvolve como mulher. Eu estou lendo aqui um livro da doutora Elizabeth Kipman Cerqueira, uma médica católica de Jacareí, São Paulo. Este livro se chama Sexualidade, Gênero e Desafios Bioéticos. Ela é a organizadora da coleção de autores. Num capítulo que fala sobre a diferenciação sexual, diz-se: quanto aos órgãos genitais externos, a ausência de testosterona faz com que a estrutura permaneça muito semelhante à estrutura original indiferenciada, no caso da mulher. Aliás, todo o desenvolvimento feminino ocorre na ausência do gene do cromossoma Y, na ausência dos hormônios masculinizantes, como se fosse um default na programação de determinação e diferenciação sexual. Ou seja, qual é o sexo pré-definido, o sexo padrão? Se você não mexer na programação, o sexo pré-definido, o sexo default, como se diz em computação, é o feminino. E o que faz com que se desenvolva um fenótipo masculino? O cromossoma Y. O cromossoma Y entra em ação na 6ª semana e faz regredir as estruturas femininas e progredir as estruturas masculinas. Portanto, nós poderíamos dizer, de maneira bastante simplista ou simplificada, que a mulher é o ser humano padrão. O homem é um ser humano modificado. Ou, como está em moda dizer, geneticamente modificado. E a pergunta é, modificado para o melhor ou para pior? Costuma-se falar do homem com um certo brio, né? Eu sou homem. E os homens se ofendem de ser chamados de mulher. Ao contrário, costuma-se considerar um elogio, chamar uma mulher de homem. Há uma música bem antiga, Jerônimo, filho de Maria Homem. Maria Homem era um elogio, porque ela era uma mulher que tinha a coragem de um homem. Como também aquela outra música, Paraíba Masculina, mulher macho, sim senhor. Mulher macho não é lésbica, não, é mulher de verdade. Mas é uma mulher que tem a coragem de um homem, como se fosse, né, um homem, sem deixar de ser mulher. Mas será que o homem tem alguma coisa de que se gloriar por ser homem? Sim. Não que ele seja superior por natureza à mulher, porque a natureza humana é a mesma. E, aliás, em certos aspectos, ele é inferior. Ele não é superior a ela em beleza, por exemplo, nem em observação de detalhes, nem em ternura, nem em facilidade de cuidar das crianças. Em tudo isso, os homens estão abaixo. Mas os homens se sobressaem em quê? Na coragem, na valentia, no autodomínio, no controle das emoções, na frieza do raciocínio e na capacidade de tomar decisões. As mulheres têm uma oscilação muito grande de humor. Elas padecem daquelas chamadas crises menstruais, que dificulta muito que elas possam exercer uma função de direção,
porque o chefe tem que ter uma estabilidade emocional. O homem tem esta estabilidade. As mulheres têm medo de rato, de barata, elas se apavoram, entram em pânico. Os homens, embora não apreciem as baratas nem os ratos, não são agradáveis, mas, via de regra, eles não se apavoram. Eles conseguem ir atrás do inseto ou do animal em vez de simplesmente fugir e procurar ajuda. Isso é natural. E o homem deve honrar o seu cromossoma Y. Antigamente dizia aos homens: honrai as calças que vestem. Mas a calça é um elemento acidental, é uma roupa. O cromossoma Y está presente em todas as células, da cabeça aos pés de cada homem. E é esse cromossoma quem identifica geneticamente que você é masculino. Se você é masculino, faça jus ao seu sexo e não queira se efeminizar. Se você tem facilidade de enfrentar os ratos e as baratas, não vá ficar com medo deles à toa. Se você tem frieza de raciocínio para tomar decisões, não vá fazer de conta que você não tem essa capacidade, comportando-se como se fosse uma mulher frágil. Se você tem facilidade de superar a obsessão pela própria aparência, não vá ficar na frente de um espelho para tentar se maquiar, se pintar, arrancar sobrancelhas, colocar batom, base, esmalte e essas coisas todas que as mulheres fazem. Deixe essas coisas para elas. São coisas frívolas que elas, por fraqueza, tendem a usar e parece que têm uma necessidade compulsiva de usar para parecer bonitas. Elas dão tanto valor à aparência que, para parecer bonitas, ou elas acham que vão parecer, elas se sacrificam até a dor, até aceitam ferir a orelha para colocar um brinco e impõem isso às suas filhas, coitadas. Não, nós que somos homens, e graças a Deus temos muita facilidade de deixar essas coisas que podem ser um obstáculo para a vida espiritual, deixemos. Podemos usar desodorante, eu também uso, é muito bom, por amor ao próximo, para que o próximo não padeça pelo nosso mau odor. Mas não vamos usar perfume, muito menos aqueles perfumes assim, exageradamente fortes. Chega! Penteie o cabelo, né? Mas sem tentar fazer trancinha e lacinho como as mulheres fazem. Faz a barba, tá jóia, mas não cuide exageradamente da sua aparência, porque não pensar tanto na aparência e mais na essência é uma vantagem que você, homem, não deve renunciar a ela, né? Para se igualar às mulheres naquilo que não deve ser igualado. Há coisas muito boas nas mulheres que nós poderíamos imitar. Por exemplo, a sua piedade, a sua assiduidade à Santa Missa, as orações. E nisso a gente se envergonha, porque quando o padre diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí aparece um monte de gente dizendo: Senhor, eu não sou digna. Digna? E os homens? Onde estão os homens na missa para dizer: eu não sou digno? Onde estão as vozes masculinas? Não há homens? Ou eles estão presentes, mas estão calados e não falam? Sinal de que está faltando cabeça. Mulher é coração, homem é cabeça. Os dois são importantes. Mas se a mulher deixa de ser coração para querer ser cabeça, a família deixa de ser um organismo sadio e harmônico para se tornar um monstro de duas cabeças e sem coração. Homem, assuma a sua função de cabeça. Mulher, deixe que o seu marido seja a cabeça da família. Não queira ser uma segunda cabeça, mas ajude-o a exercer essa função se ele está sentindo dificuldade de exercê-la neste mundo. Isso é muito importante. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, cada macaco no seu galho. Isso é que é a ordem. E a ordem agrada a Deus, porque Deus fez um universo ordenado. Tudo foi feito com número, peso e medida, diz a Sagrada Escritura. E nós também devemos que imitar na família, na sociedade, a ordem querida por Deus.
Se os homens têm essa capacidade de ser corajosos, não devem se efeminar. Não fica bem para um homem usar brincos, usar tatuagem, usar essas coisas que buscam chamar a atenção sobre si mesmos. E nem as mulheres querem ver nisso em você que é homem. Eles querem ver em você um protetor, alguém mais forte do que elas, alguém que tem estabilidade para as instabilidades que elas sofrem sempre, segurança. Essa é a função masculina que ela quer ver em você e que a sociedade espera de você. E se você é homem, assuma o seu papel de prover a família. A sua mulher pode até dar uma contribuição econômica, mas isso é bico. Não é o principal. O dever de sustentar é seu. Se ela dá alguma ajuda extra, louvado seja Deus. Mas se não der, o papel dentro de casa já é mais do que suficiente. Em casa tem muito trabalho para ela fazer, muitos filhos para educar, e a presença dela no lar é insubstituível. Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Isso vale para todos, mas sobretudo para as mulheres, que dentro de casa têm um lugar fundamental. Vocês, homens, se são homens, deixem as mulheres serem mulheres. E vocês, mulheres, se são mulheres, deixem os homens ser homens. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, Deus disse a ele, que estaria com ele, assim como esteve com Moisés, mas disse: sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Josué 1:6. E no versículo 9 ele diz: não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. E quando Moisés disse isso ao povo, o povo disse a Moisés e quando Josué disse isto ao povo, o povo disse a Josué que iria obedecer a ele como havia obedecido a Moisés, mas acrescentou: apenas ser forte e corajoso. Desejo de Deus e também desejo do povo que Josué fosse forte, fosse corajoso, que é a qualidade masculina. Quando Davi estava para morrer e deixou ao seu filho Salomão o seu testamento, as suas últimas palavras, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, ele disse: Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como homem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. Sê corajoso e porta-te como homem. Estovir, sê homem. Faça jus à sua masculinidade, não para a sua vanglória, mas para a glória de Deus. Haja como você é. Se você é homem, comporte-se como homem. A sua voz é naturalmente grossa, não vá afinar. Você tem facilidade de se livrar das suas roupas, facilidade essa que as mulheres não têm, porque se apegam muito a elas. Não se apegue a uma roupa. Roupa é exterioridade. Você tem facilidade de fazer trabalhos pesados, de sujar as mãos? Faça! E faça com alegria. Se você consegue enfrentar os insetos e os ratos e os ladrões, faça isso. Isso tudo é uma coisa boa que Deus colocou em você. Jesus Cristo se fez homem. E como homem, ele mostrou como é que os homens devem ser. Eles devem estar dispostos a dar a vida, a morrer, a se sacrificar, a lavar os pés com água, como ele fez, mas lavar também as almas com sangue, como ele fez na cruz. Este é o papel do homem. Que papel, hein? Ser homem é um bônus, mas que também tem um ônus. A autoridade sempre é aquela que tem uma responsabilidade maior, que tem um dever maior, que vai ter um julgamento mais severo. Mas o mundo precisa de homens. Mas homens mesmo, porque não homens efeminados, nem mulheres masculinizadas, mulheres que querem, como se quisessem, vestir um terno e um bigode e uma barba para trabalhar fora e competir com um homem
O lugar fundamental da mulher é o lar. Homens que não querem prover a família, mas querem viver assim como se fossem fraquinhos, com uma fragilidade que eles não têm, com uma voz que não é própria deles, com uma vaidade que não é natural a eles. Isso não se faz. Você, homem, não é assim. E não deve ser como Deus não quis que você fosse. Seja homem, est ouvir. Assim disse o rei Davi a Salomão. E é o que Deus diz a todos nós. A mulher tem o seu papel diferente do homem. Papel é uma palavra ainda meio fraca, porque dá a entender que é alguma coisa que se desempenha num teatro, né? Um fingimento. Não é mais do que um papel, é uma função. E mais do que uma função, uma vocação. É esta vocação que você, homem, tem que assumir. Porque nós, padres, aprendemos, enquanto a gente não converte os homens, enquanto só as mulheres da paróquia vão à igreja, a coisa ainda não está boa. Boa quando os homens assumem o papel e dizem, eu não só vou à missa, eu vou chamar minha esposa e meus filhos. Eu não só vou rezar o terço dos homens, não é? Eu vou rezar com a minha família. Minha casa vai ser uma igreja doméstica. E eu em casa serei o papai da terra e imagem do papai do céu. Que responsabilidade dos homens, não é? Muito bem, sejamos homens, sejamos como nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem por nossa causa. Sejamos como São José, o esposo de Maria, exemplo de masculinidade, que cuidou tão bem de Nossa Senhora do Menino Jesus. E louvemos a Deus pela masculinidade e também pela feminilidade, porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele olhou e viu que tudo era bom. Portanto, se ser homem é coisa boa, sejamos aquilo que Deus quis que nós fôssemos. E quanto à mulher? Vamos falar em outra ocasião. Por enquanto, seja homem, est ouvir. Vamos agora dar a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís de Maria Grande de Montfort, de Santa Diana Beretamola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos santos, abençoe os protejos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.